gente vai falar sobre pincéis e sobre como montar um kit básico de pincéis para quem está iniciando um kit de maquiagem agora. Mas antes eu preciso dar os recadinhos de sempre. O vizinho continua fazendo a obra dele, então ele está martelando aqui do lado. Ele não se cansa disso, então ignorem o barulho do vizinho e das crianças na piscina do prédio, que elas estão gritando alucinadas ali embaixo. Então ignorem, vamos nos concentrar no assunto do vídeo. Eu sempre recebo muitos e-mails com dúvidas das meninas que estão começando agora a comprar maquiagem, a comprar pincéis. E elas sempre me perguntam quais são os pincéis essenciais para começar um kit, quais pincéis que elas precisam comprar primeiro, quais pincéis que são mais úteis e mais necessários na hora de fazer maquiagem. Então eu separei 6 pincéis no total, 3 são de rosto e 3 são de olhos. É bem basicão mesmo, bem iniciante. Eu coloquei alguns exemplos e algumas opções diferentes para vocês escolherem na hora que forem comprar os pincéis de maquiagem de vocês. Então vamos começar e vamos saber quais são os pincéis essenciais para quem está começando um kit de maquiagem agora. Para começar, eu escolhi o pincel de pó. Há um tempo atrás eu utilizava aquela esponjinha que vinha junto com o pó mesmo, só que isso não funciona muito se você tem a pele madura ou se você já tem umas ruguinhas, porque aquela esponjinha normalmente coloca muito produto no seu rosto e pode chegar a empelotar, a craquelar e ficar estranho, ficar feio, principalmente agora no verão, que é muito quente, então não é bacana você passar tanto produto no rosto. E eu escolhi esse pincel de pó bem gordão, porque ele dá um acabamento diferente na hora que você aplica no rosto, ele fica mais suave, ele fica uniforme e fica muito mais bonito. Então eu não vivo sem pincel de pó hoje em dia, ele é essencial e esse aqui é bem gordão. Esse que eu tenho aqui é o da Sigma. E você não precisa usar o da Sigma, tem várias marcas nacionais que já estão fazendo kits de pincéis. A Natura tem pincel, o Boticário, a Macrylan é uma marca nacional bem baratinha que dá pra encontrar em vários lugares, que tem uma gama de pincéis enorme, eles têm muitas opções e o preço é ótimo. Tem as lojas internacionais, as marcas internacionais. Uma que eu adoro, sem dúvidas, é a Sigma, que é desse pincel aqui. Os preços eu acho que são justos, porque a qualidade dos pincéis são excelentes mesmo. Eu adoro os pincéis da Sigma. A Coastal Scents também é um site, é uma loja virtual que vende vários pincéis. Eles vendem tanto kits completos como pincéis avulso e os preços são muito baratos. Eu vou deixar um link lá no blog de todas as marcas e sites que eu tô falando pra vocês encontrarem os pincéis onde vocês podem comprar. E uma marca de maquiagem que também faz pincéis, que eu tô começando a conhecer agora e eu tô adorando, é a MAC. O único ponto negativo é o preço, que é bem salgadinho, mas a qualidade deles é excelente. Eu comparo um pouco com os pincéis da Sigma, que são tão bons quanto, e o preço é um pouquinho mais barato. Na verdade eu digo isso pelo Brasil, porque no Brasil os pincéis da MAC são caros, lá fora não é tão caro assim, infelizmente. O próximo pincel de rosto essencial que vocês precisam ter no kit de maquiagem é o pincel de base. Pra falar bem a verdade, eu não gosto muito desse formato linguinha de gato, ele é o mais tradicional, tanto que quando você compra um kit de pincéis é ele que vem sempre. Só que eu acabo não usando tanto ele porque eu descobri um outro pincel de base que dá um acabamento ainda melhor que esse aqui, é o Flat Top. Esse meu também é da Sigma. E foi eles que meio que lançaram esse modelo de pincel e depois várias marcas fizeram iguais. Tanto que aqui no Brasil a Macrylan, se eu não me engano, já tem desse tipo aqui. A Marco Boni também tem. Eu gosto demais desse pincel de base porque ele faz uma aplicação perfeita e ele dá um polimento na base incrível. Fica ótima a sua maquiagem, parece que você não tá de base, porque ele espalha super bem e adere na pele. Esse aqui eu não gosto tanto porque ele faz umas marquinhas às vezes com as sardinhas do pincel, então eu acabo não usando muito ele. Só que ele é versátil porque você pode marcar o contorno, o iluminador e tudo mais. Então se você não encontrar esse aqui é uma solução mais fácil de achar porque ele é super tradicional. Mas esse aqui é o meu queridinho de base que eu vou amar sempre e vou usar muito. E é um ótimo investimento, se eu não me engano ele custa $16 na Sigma. Não é um preço absurdo, só que tem que esperar um pouquinho porque demora pra chegar, mas é muito bom. Pincel de blush, eu escolhi 3 modelos. Esse aqui é o mais tradicional, que é aquele chanfradinho, que você pode tanto passar o blush aqui, como marcar o contorno aqui embaixo. Então ele é excelente e é essencial, você tem que ter no seu kit de maquiagem. Outro de blush que também você pode acabar encontrando com mais facilidade é esse aqui arredondadinho, que ele cabe também certinho aqui na maçã do rosto. Ou você pode aplicar pó com ele, tanto faz, mas esses pequenininhos eu prefiro pra blush. E o meu pincel de blush favorito, que eu adoro, só que ele é um pouquinho chato de encontrar, eu acho que só a Sigma tem esse modelo, que ele é como se fosse um dual fiber. Ele tem as cerdas pretinhas embaixo e essas mais clarinhas em cima.
Então pra mim ele dá o acabamento perfeito na hora de passar o blush, porque ele encaixa certinho nas maçãs do rosto e na hora de aplicar ele fica suave e bonito ao mesmo tempo, não fica aquela aplicação marcada, porque o Duo Fiber tem essa função de dar uma suavizada no seu blush, na sua base. Então pra mim esse aqui é o pincel de blush perfeito, eu só uso ele praticamente, mas eu selecionei esses outros dois modelos porque é mais fácil de achar, você encontra em qualquer loja de cosméticos, e pincel de blush normalmente é bem baratinho, então você não pode deixar de ter no seu kit. Agora de pincéis de olhos, eu selecionei 3 tipos, que são os mais básicos que você precisa ter na hora de maquiar, que vão te ajudar muito e vai deixar a sua maquiagem com outra cara muito mais bonita. O primeiro deles é o pincel tradicional de aplicar sombra, ele é retinho. Esse meu aqui é de cerdas sintéticas, ele é aquele bem fininho mesmo, que é pra fazer a aplicação na pálpebra móvel. Depositar a sombra mesmo, esse aqui é o mais famoso, o mais conhecido e o mais utilizado. Também tem de várias marcas nacionais, bem facinho de encontrar. E pra mim, os pincéis mais importantes na hora de fazer maquiagem, sem dúvida, são os pincéis de esfumar. Eu peguei esse daqui, que ele é mais fininho e bem redondinho, ó. Esse aqui são de cerdas naturais. E o pincel de esfumar, sem dúvida nenhuma, ele dá outra cara pra sua maquiagem. Eu já vi muita gente que faz maquiagem só com esse pincel de aplicar sombra e faz aquele puxadinho e deixa aquela coisa dura marcada na maquiagem. Eu odeio isso, eu acho muito feio. Sabe aquelas meninas de balada, né, que vão pra balada com aquele olho preto, assim, reto, sem nenhum esfumado? Isso é horrível, fica muito feio e desvaloriza o seu olho, porque normalmente ele te deixa com um formato muito esquisito, muito estranho mesmo. E esse aqui é o seu salva-vidas, você precisa ter um pincel de esfumar, pelo menos um, porque ele vai te resolver nesses casos. Você aplica a sombra e depois vem dar uma esfumadinha no côncavo e fica muito mais bonito. Então você precisa pelo menos de um pincel de esfumar. Eu peguei esse daqui que é o menorzinho, ele é mais gordinho, e tem esse outro aqui que é da Tokidoki, ele é bem fofinho, olha. E esse aqui é um pouco mais comprido e um pouco mais fininho, então eu gosto de fazer a marcação no côncavo e esfumar com esse, e depois eu venho com esse aqui limpinho e faço mais uma esfumadinha por cima pra ficar bem certinho, bem no lugar, e sem aquela cara de maquiagem marcada horrível. Então, pincel de esfumar é tudo, você precisa pelo menos de um desses. E por último, o terceiro pincel essencial no seu kit de maquiagem é um pincel chanfrado. Esse meu aqui é de cerdas naturais, tem tanto de cerdas naturais como os de cerdas sintéticas, eu prefiro assim. Na verdade esse aqui nem é meu favorito é o 266 da MAC, que eu comprei há um tempinho atrás. Eu tô amando aquele pincel, ele deixa um delineado assim bem certinho, bem bonito. E o pincel chanfrado você pode tanto fazer o delineado, como aplicar a sombra aqui na linha d'água, na raiz dos cílios, como iluminar acima da sobrancelha se você não tiver outro pincel pra isso. Então ele é super versátil, é um pincel que você precisa ter caso você goste de fazer esses tracinhos assim de detalhe, é essencial com certeza. Então é isso, meninas, essas são as dicas de pincéis basiquinhos pra quem tá começando, pra quem quer fazer um kit bem básico de maquiagem mesmo, de pincéis. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado as meninas que sempre me enviam perguntas e dúvidas sobre pincéis. Eu vou deixar aqui do lado pra vocês os links das minhas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, se vocês quiserem seguir por lá e ver tudo que eu posto. Não deixem também de se inscrever no canal, clicando aqui embaixo em inscrever-se, e de dar um joinha pra mim aqui do lado. Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!